E aí, pessoal? Lula foi convidado para participar da reunião do G7. Sabe desde quando nós não participamos? Desde o golpe. Porque o golpe foi dado, de certo modo, pelo próprio G7. Para eles botar uns marionetes aqui, que nem o Temer e a sua turma, o carinha aquele que bate continência para a bandeira americana e sua turma, que muitos são generais, patriotas. Eles não precisavam convidar. Ele já tinha as quinta colunas aqui mandando, então. Agora que nós voltamos a ser independente, ter protagonismo mundial, eles convidam o Lula para ir para o G7. Os mini vão achar, os mini, os pautados do PIG, da Rede Globo, Record, eles vão achar alguma coisa para dizer que isso está errado, porque se eles acharam o crescimento ruim, eles tentaram tudo quanto é jeito desmerecer o crescimento, que ia da inflação, que aí diminuiu o investimento, sabe, um monte de coisa assim que eles vão achar alguma coisa ruim também o Lula tá no G7. Mas se tu tiver 2 neurônios, meio neurônio, manco ainda que nem eu, tu vai perceber que ser convidado pro G7, isso quer dizer que nós somos grandes, que nós só fomos diminuídos, nós só não chegamos à quinta economia do mundo por causa do golpe. Porque eles tinham que dar o golpe. Nós ia derrubar a Inglaterra e ser quinta economia do mundo. Naturalmente, nós já estávamos no G7. Agora, eles convidam o Lula para o G7 pela importância. Porque eles não têm como deixar. O mundo é multipolar agora. Eles têm que negociar. Eles têm que ter alguém lá. Porque se tudo der errado, eles têm que ter alguém lá que converse com eles lá no BRICS. Tudo bem que eles têm outro tipo, a Arábia Saudita é muito mais intermediário deles do que nós. Muito mais, assim, em termos, né? Porque historicamente eles são mais, né? Mas por exemplo, eles não vão poder negociar sem dar o que a China quer com a China. A China não vai abrir mão dos direitos dela, vai negociar e eles não vão poder negociar e dar impor o pedir o que eles querem para a Rússia. A Rússia está numa guerra com eles. Então, e eles estão falando em botar até tropa deles contra a Rússia. Então, eles têm que bajular quem? O Brasil, que é o maior. Depois da Rússia, a China é o Brasil. Tudo, até né, economicamente, o Brasil é maior que a Rússia. Mas, enfim, eu queria só fazer esse vídeo mesmo para falar. Olha a diferença de ter um presidente nacionalista que pensa no Brasil, que entende o Brasil, que nas negociações nós vamos perder, vamos ganhar. Mas nós estamos negociando para nós ganhar. E um presidente que bate bandeira para a continência, diz que ama o Trump, I love you, Trump. Que estava lá para entregar, não para negociar. Estava lá para doar, Petrobras, gasoduto, aeroporto, economia, enfim, doar as CE, as Corsã. É isso que. E aí agora não, agora nós temos um cara que pensa no Brasil. Só que os Minions não vão entender isso. Porque a Globo vai tentar, a Globo, PIG, Record, a Veja, Estadão, vão tentar dizer que isso é ruim. Nossa, tá entre o G7 é ruim. É bom só para eles. É isso que eu não entendo ainda. A classe média continua se informando, assistindo esses quinta coluna da nossa imprensa, essas pautadas aí. Será que Israel, matando todas aquelas crianças, aquelas mulheres, destruindo todas aquelas cidades, tudo lá, e mesmo assim eles ficam acreditando que realmente Israel está combatendo o terrorismo? Será que isso aí não abriu os olhos deles? Será que esse negócio deles tentar desmerecer o crescimento não abriu os olhos dessa classe média de quem está do nosso lado, quem é contra? Será que é tão difícil entender que esse juro é um absurdo?
Se fosse metade, seria alto ainda para a nossa inflação. E esse juro é dinheiro que sai da economia real aqui para banqueiros e para fundos estrangeiros, sem precisar ter ido. Sabe? Porque é um roubo. Cada um por percentual na taxa de juros que esse americano que comanda o Banco Central coloca, é 400 bi por ano, no mínimo. Tem gente que fala que é 70 bi por ano. Que vai, sem eles fazer nada, sem eles criar emprego. Imagina quanto seria o nosso crescimento se nós tivéssemos baixado em mais 2% a taxa de juros. E eles impõem para nós, o próprio G7, bem, pode dizer que nós estamos lá, mas esses golpistas impõem para nós essa taxa, que eles não fazem lá. Às vezes lá o juro é negativo. Sabe, o juro negativo tu põe lá com uma expectativa de ganhar 1% ao ano, eles, né, os investidores, e a inflação foi um pouquinho maior, tu ganha menos do que tu botou lá. Vai ganhar. O juro é menos que a inflação. Eles não vão repor a inflação. E aqui eles repõem a inflação e mais para estrangeiros, basicamente. Porque esses grandes financistas que foram criados, esses 59 bilionários na Covid, que se fizeram na pandemia da Covid aí, eles não produzem nada. Eles só compram nossos títulos do governo e ficam jogando. E aí quem o G7 convida? O Lula. Porque o Lula trabalha por nós. E eles têm que negociar com quem trabalha por nós. Eles não podem viver sem o Brasil. Agora, eu quero fazer a nossa classe média entender. Porque a nossa classe média, eu vejo por alguns aí que estão ainda ofendendo o Lula, torto e direito aí no meu Face, não consegue entender. Eles se baseiam por ódio. E o pior ódio que existe, o ódio que vem da burrice, da profunda ignorância de não conhecer nada. Mas fazer o quê? Lula no G7 e o Brasil vai voltar a ser a sexta economia. E talvez chegue a quinta. Se os generais não derem outro golpe antes. Abraço!